Olá! E aí, como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Estou usando um fone aqui que eu não sei onde está o outro. Não sei se está legal. E aí, Léo? Oi, Leila, Adson. Olá, Rayane, Lili, Jeanzinho, Pastor Inai, Samara, Rayane. Oi, Michele. Tá todo mundo me ouvindo legal? O som tá bom? Jean, como é que tá aí, Jean? Você é o cara dessa parte. O som tá bugado? Então pera aí, vamos ver se vai melhorar aqui. Melhorou agora o som? O som tá bom agora? Melhor com o fone ou melhor sem o fone? Olá, Alexinho. Olá, Jeconias, tudo bem? O som tá bom? Melhor sem o... melhor sem o fone, então, né? Vai mandando um aviãozinho aí pro pessoal. Vai mandando aviãozinho, vamos esperar um pouco o pessoal entrar para começar a live. Esperar aqui mais 2 minutos. Olá, Rafaela. Olá, Débora. Bem-vindas. Vou chamando o pessoal aí, mandando a cartinha aí, o aviãozinho. Vocês têm que ver meu estúdio aqui. Negócio bem... bem... Tá fazendo oração aí pra me dar uma acordada, não deu. Espero que ninguém acorde. Se acordar, Virgínia se vira. Amém, gente. Vamos orar. O pessoal ainda está entrando. Espera mais um minuto. Já nós oramos. Amém. Gente, é o seguinte. O meu intuito nesses vídeos não é entrar em oposição a ninguém, nem é uma resposta a qualquer outra pessoa que esteja falando sobre escatologia. Não, na verdade, meu intuito é contribuir com você que não conhece, não conhece tão bem. E o pouco que eu sei, eu quero compartilhar com vocês, para que a gente cresça junto, certo? Então é isso, meu intuito não é entrar em debate ou qualquer outra coisa. Meu intuito é só ensinar, é só pôr na mesa um pensamento, é só pôr na mesa uma linha teológica, é só pôr na mesa um conhecimento, para que a gente possa estudar junto, que a gente possa crescer. Amém?
Nisso aí eu queria estar orando para começar nosso estudo. Amém? Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. O Senhor separou, Senhor, essa segunda-feira, às 23 horas, Pai. Te peço, Senhor, que o Espírito Santo esteja, Senhor, conosco, no nosso interior, testificando, Senhor, da Tua palavra, Senhor, em nós, trazendo, Senhor, alegria, trazendo, Senhor, gozo, Senhor, trazendo, Senhor, refrigério, trazendo, Senhor, paz. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Te peço isso, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, semana passada nós falamos sobre 3 povos. E aí nós falamos sobre Israel, nós falamos sobre a igreja, nós falamos sobre as nações. Eu não entrei muito nas nações, porque lá na frente a gente vai falar sobre ela, mas eu esteve falando mais sobre Israel e a igreja, a diferença, o modo como o apóstolo Paulo colocava elas, o modo como o apóstolo Paulo via a relação delas duas. E aí eu falei sobre a questão do filho, do mordomo, do herdeiro menino, falei da esposa do pai, a esposa do filho, falei também Ih, deu branco agora. Enfim, falei... Deixa eu ver o papel aqui, minhas coisas. Da Oliveira Verde, lembrei. Então nós estivemos juntos lá falando sobre... Passando para vocês todo esse conhecimento. E hoje eu gostaria de falar um pouco da minha experiência a respeito do fim dos tempos. Queria começar falando a respeito da minha experiência com o fim dos tempos. Porque eu não sei como é a sua experiência, se você entende, se você conhece alguma coisa. Para a gente poder adentrar em um assunto mais profundo, a gente precisa primeiro colocar as bases, para a gente poder ter um entendimento maior lá a respeito das coisas mais profundas. E eu acho que eu comecei a entender a questão do fim dos tempos quando eu tinha uns 7 anos, porque eu ouvi algumas conversas, eu ouvi as pessoas falarem, dizendo... Porque naquele tempo já se falava do fim do mundo. É o fim do mundo, é o fim do mundo, é o fim do mundo. E tal, e aí eu ouvi algumas pessoas dizendo, não é o fim do mundo não, porque está tendo guerra, ainda não teve aquela paz. Se tiver aquela paz que todo mundo está esperando, aí a gente vai esperar a guerra e então é o fim do mundo. E eu ouvia dizer que eram 7 anos de muita paz. Nesses 7 anos nós vamos provar de muita paz, mas não é uma paz verdadeira, é uma paz falsa, é uma paz que não é legítima, é uma paz que é enganosa, porque no final vai ser uma guerra constante, vai ser muita perseguição, muita morte. E aí eu cresci ouvindo isso. E eu ficava com medo, recordo, da marca da besta. Eu ficava com medo, não, porque tem a marca da besta, ninguém pode usar o chip é a marca da besta. E aí ficava com medo, ai, meu Deus, chegou agora o celular com chip. Vixe, eu lembro do celular com chip, que dizia que o celular com chip era a marca da besta. Não sei se você já chegou a ouvir isso, mas eu ouvi dizer que o celular com chip era a marca da besta. Enfim, eu não sei como é que está o seu nível de conhecimento a respeito do fim das coisas. Mas é importante dizer algo para vocês. Primeira coisa, eu acredito que a igreja não passará pela tribulação. A minha linha de pensamento é de que a igreja não passará pela tribulação. A igreja, para mim, ela vai ser resgatada antes da tribulação. Algumas pessoas acreditam que ela vai passar pela tribulação e que ela não vai sofrer nada. Tudo bem, é o pensamento dele. Eu não acredito que a Bíblia ela tem uma linha totalmente certa, porque existem muitas versões e muitas visões, mas aqui eu creio, para mim, que faz muito sentido e que Deus colocou no meu coração como sendo algo legítimo, é justamente o fato de
que a igreja não vai passar por esse período de tribulação e que Deus, Jesus, ele vai livrar o seu povo, Jesus vai livrar a sua esposa desse período de tribulação, porque esse período de tribulação não pertence, não compete à igreja. Então eu queria deixar você calmo com uma coisa. Não se preocupe com marca da besta, não se preocupe com a abertura dos selos, não se preocupe com o ano de paz ou com o ano de preocupação, tribulação. Eu queria dizer para você uma coisa muito simples. O pastor Alinai está falando aqui código de barra. Realmente o código de barra, todo mundo via 666 naquele código de barra. Chegou um tempo que aquele código de barra ali era o Satanás. Era o número da besta. E eu botar o código de barra em você. Mas eu queria dizer para você, não se preocupe com tudo isso. Mas Esther, você não pode dizer isso, porque se a igreja ficar na tribulação, as pessoas vão ficar frustradas. As pessoas vão ficar magoadas, as pessoas vão ficar entristecidas e angustiadas com Cristo, porque elas não esperavam esse período de tribulação. A certeza é uma, de que a nossa esperança está no Senhor. E se vivemos tribulações, vivemos pelo Senhor. E se passamos períodos de paz, passamos pelo Senhor. Então, se eu estiver errado e a igreja for passar pela tribulação, se o seu coração estiver no Senhor, você não vai ficar triste nem angustiado, você vai permanecer no caminho e perseverar. Amém? Mas se eu estiver certo, eu quero dizer para você uma coisa. Fique feliz em todo o tempo. E não espere nada disso, porque o Senhor vai te resgatar antes. Porque você é um povo adquirido por Ele. Amém? Amém? Então, não sei se você já teve algum entendimento a respeito das 70 semanas de Daniel, ou se você já ouviu alguém falar sobre as 70 semanas de Daniel. Eu queria falar para vocês um pouco hoje sobre isso, porque eu acho muito importante nós estudarmos as 70 semanas de Daniel, mesmo que sejam por cima, não seja algo tão aprofundado, não seja algo tão profundo, mas que a gente tenha uma noção do que é as 70 semanas de Daniel. Porque as 70 semanas de Daniel se compete a Israel. E é o tempo profético a respeito da limpeza, da purificação, da restauração do povo de Israel. Então nós precisamos entender isso. Deus deu um tempo para a restauração de Israel. Deus deu esse tempo para a restauração de Israel. Deus deu um tempo para a restauração de Israel. Então, nesse período de restauração, Deus vai tratar com Israel. E esse tempo que ele deu se chama 70 semanas. É tanto que quando os discípulos vão falar com Jesus a respeito dos tempos, ele diz, não compete a mim, mas ao Pai, porque o Pai vai resolver com a esposa dele, Israel. O Filho tem a revelação para a igreja, mas o Pai, ele tem a revelação para a esposa e para Israel. Então não adianta a gente estar querendo saber, o povo de Israel querendo saber, porque compete ao Pai. Mas na frente a gente vai entender um pouquinho porque compete ao Pai. Por que Jesus não pode falar aquilo ali? Por que Jesus não falou aquilo ali? Porque a relação dele é com a igreja. Amém? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel capítulo 9. Alisson, pode até rolar uns desenhos. Eu tô com um quadrinho aqui pequeno, mas pode até rolar uns desenhos. Faz um chá pra mim.
Bebendo água aqui com força, amorzinho. Para não dar aquela tosse braba aqui do outra vez. Daniel 9, capítulo 9, versículo 24, diz assim. Daniel 9, 24. Daniel 9, 24, diz assim. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo de Israel e sobre a tua santa cidade. Sobre o teu povo de Israel e sobre tua santa cidade, para exterminar a transgressão, para fazer a justiça, e para tirar o pecado, para expiar a iniquidade e para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir os santos dos santos. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo de Israel, sobre a tua santa cidade, para exterminar a transgressão, para tirar o pecado, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Estevão, o que é que essas 70 semanas têm a ver com o fim dos tempos? É como eu falei, a relação que Deus deu para Israel, aquilo que Deus decretou para Israel, é para purificá-lo. Estevão, mais 70 semanas, 7 vezes 7 dá 49 dias, né? Já passou. Como é que não faz sentido para mim, porque Deus não terminou já de tratar com Israel nesses 49 dias. A verdade, a gente só entende essas semanas porque o anjo está falando de semanas sabáticas. Semanas de anos sabáticos. Então, cada semana dessa equivale com 7 anos. Não entendi nada, Estevão. Não entendi nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Daniel, ele estava querendo entender, estava querendo compreender como é que, quando se daria a visão do profeta Jeremias, aquilo que ele viu a respeito do tempo que eles iam ficar lá. E aí, o anjo aparece para ele, o anjo Gabriel aparece para ele, trazendo a resposta e mostrando para ele, não vai ser só 70 anos, porque eu vou querer purificá-los, eu vou querer agir na vida de vocês para retirar essa iniquidade de vocês. Aqui não fala 70 semanas de anos, mas na lei, lá em Levítico, capítulo 25, fala a respeito das semanas de anos. E a gente só tem a certeza que é semana de anos porque no ano 49 é que Neemias constrói o templo. Se você entende um pouquinho da história, você vai ver a questão da construção do templo e a reedificação da cidade. Então Deus, ele dá o decreto para reedificar a cidade, reedificar os muros, reedificar o templo, reedificar Jerusalém. E ele diz assim, ao término de 7 semanas se dará a restauração dos muros. Mas isso só foi muito tempo depois. 49 anos depois. E aí é por isso que a gente entende, se é 7 semanas de anos, então uma semana equivale a 7 anos, uma semana equivale a 7 anos, então nós temos 49 anos. É uma matemática muito simples. Uma semana equivale a 7 anos. Se nós temos 7 semanas, nós temos 49 anos. E foi aí que os muros foram edificados. E foi aí que foi edificada a cidade, enquanto Neemias foi. Vamos continuar lendo o versículo 25. Sabe, pois, e toma em conta que, desde que sai a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, até a vinda do Messias, o príncipe haverá subsequentemente 7 semanas. Ou seja, 7 semanas para a ordem para restaurar e 62 semanas. Então, teremos quantas semanas? 69. Então, está faltando uma semana, porque são 70 semanas.
Então, se o anjo está falando aqui, olha, até a vinda do Messias, ou quer dizer, até a vinda do Messias, o príncipe, serão 69 semanas, juntando tudo. Tá faltando uma semana. E essa semana tem quantos anos? 7 anos. É justamente esse tempo final que está faltando. Esses 7 anos finais. Por isso que as pessoas dizem, são 7 anos. 3 anos e meio de grande tribulação, de muita paz, e 3 anos e meio de muita guerra. Quando eu era pequeno, eu ficava ouvindo assim, são 7 semanas, são 7 anos de muita paz, 7 anos de muita guerra. Mas eu acho que era porque faltava o entendimento. Hoje nós sabemos que são 3 semanas e meia. Por quê? Porque no próprio texto aqui, mais na frente, ele fala. Vamos ler o versículo 26. E depois de 62 semanas, ou seja, passaram 7 semanas, ou seja, 49 anos. Depois passaram mais quantas semanas? 62, ou seja, passaram 69 semanas, certo? Será tirado o Messias, e não será mais. E o povo de um príncipe que virá destruirá o santuário, e até o fim haverá guerra, segundo os decretos das assolações. O Messias foi tirado, e não será mais. E um príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e até o fim haverá guerra, segundo o decreto das assolações. E ele firmará um pacto com muitos por uma semana. Ou seja, essa semana final, ele firmará um pacto com muitos por essa última semana. E na metade da semana, ou seja, a semana tem 7 anos, na metade da semana, 3 anos e meio, nesses primeiros 3 anos e meio, ele firmará um pacto. Um pacto de paz. Ele firmará um pacto de paz nesses 7 anos. Mas na metade da semana, o que é que vai acontecer? Ele vai quebrar o pacto. Ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E aí sobre as asas da abominação virá o assolador, e a desolação que está determinada será derramada sobre o assolador. Ou seja, nesses 3 primeiros anos e meio, virá muita paz. E nos últimos 3 anos e meio virá muita guerra. É isso que está falando. Estevão, eu não entendi muito bem. Eu vou dar os versículos para vocês. Vamos abrir a Bíblia da gente lá em Levíticos 25. Porque ele fala das semanas de anos lá em Levíticos 25. Versículo 8. Levíticos 25, 8. Assim contarás 7 semanas de anos, ou seja, 7 vezes 7 anos, de modo que o espaço das 7 semanas de anos será 49 anos. Sendo que lá nós temos 70 semanas, então são 70 vezes 7 semanas, que dá ao todo 490 anos. Sendo que até então se passou 483. Por quê? Porque se a gente for contar desde a restauração, o tempo da profecia de Daniel durou 400 anos. Mas aí nós temos 434 das 62 semanas.
434, porque os primeiros 49 foram da construção do templo. E mais aí tem os 434, que era a da vinda do Messias. 62 vezes 7, 434. Então, nós temos aí 400 anos mais 34 de vida de Jesus. Mas esteve Jesus não morreu com 33 anos? A Bíblia fala que ele viveu 4 Páscoas. Jesus viveu 4 Páscoas, então necessariamente ele morreu com quase 34 anos ou com 34 anos. Ou quase, na verdade, quase 34 anos. Ele não morreu com 33 propriamente, vou completar 33 amanhã. Não. Acredita-se que ele viveu até 33 anos. Mas nós vemos ele participar de 4 festas de Páscoa. Por isso a gente põe esse 34 como sendo a idade dele. E a Bíblia fala lá em Daniel, no versículo 26, e depois das 62 semanas, ou seja, depois dos 434 anos, o Messias será tirado e não será mais. Ele será tirado e não será mais. E um povo de um príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, até o fim haverá guerra, segundo os decretos das salvações. Ou seja, nesses próximos 7 anos, ou seja, se Jesus tivesse vivido até 40 anos, no caso, Jesus morreu com 33, 34 anos, mas se ele tivesse passado esses 40 anos, ele teria visto o fim. Ou seja, o fim era para acontecer logo após a morte de Jesus, porque Jesus iria morrer e alguém iria se levantar, alguém iria se erguer no meio dessa confusão. E essa pessoa fala lá, e na última semana, ou seja, depois, ele firmará o pacto por 1 semana, ou seja, pela última semana que falta. E por essa última semana, na metade da semana, ele quebraria esse pacto. E é justamente isso que nós vemos. Nós temos 3 anos e meio de muita paz e 3 anos e meio de muita tribulação. E essa tribulação é reservada propriamente para Israel. Não é reservada para a igreja. Porque aqui a palavra de Deus está dizendo que 70 semanas estão decretadas para ti, Israel. Para quê? Para purificar Israel. Para remover toda a iniquidade de Israel. Para remover de Israel tudo aquilo que era iniquidade, tudo aquilo que era transgressão. Para que Deus fizesse a justiça dele. Vocês estão entendendo isso aí direitinho? Aguardar um tempo para vocês responderem. Então nós temos 7 anos finais. 7 anos de fim. Dividido ao meio. Em que esse meio ele firmará um pacto e ele oferecerá os sacrifícios, ele se porá como Deus na presença de Deus. E será como Deus. Abra a Bíblia de vocês lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O apóstolo Paulo entende que isso é para Israel. É tanto que quando ele fala aqui em 2 Tessalonicenses 2:1, ele está falando de 2 momentos diferentes. Ele está falando da vinda de Cristo e da nossa reunião com ele. Na próxima live eu vou falar sobre a igreja, eu vou falar sobre toda essa parte de arrebatamento, eu vou falar sobre essa questão da noiva de Cristo, do modo como Jesus vai salvar a igreja, do modo como Jesus vai ter o compromisso dele com a igreja. Mas eu queria ler esse texto de 2 Tessalonicenses 2:1, 2, 3, 4, 5, 6. Diz assim:
Agora, irmãos meus, rogamos-vos a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quanto à nossa reunião com Ele. Ou seja, fala da vinda e fala de uma reunião. Que nem o sejais facilmente demovido do vosso entendimento. Ou seja, não se apavorem, fiquem tranquilos. Não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se fosse escrita por nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Porque ele sabia o que antecipava os dias de Cristo. Ele sabia que para que o dia de Cristo viesse, ou seja, o dia de execução do juízo, o dia de limpeza do povo de Israel viesse, alguém precisaria aparecer. Alguém precisaria aparecer como um rei para firmar um pacto com o povo de Israel, para retomar o sacrifício. E ele está dizendo assim, não se preocupem, porque não é assim não. Não é assim como vocês estão achando que o dia de Cristo vai acontecer. Não. Olha, primeiro vai ter que vir alguém, vai ter que firmar o pacto. Então, se essa pessoa firmar o pacto, então nós saberemos que o dia de Cristo está próximo. Mas nós não vamos nem passar por isso. Versículo 3 diz assim: ninguém vos engane de maneira nenhuma, porque não acontecerá assim, mas certamente virá a apostasia. E será manifestado o homem do pecado, aquele que por natureza é filho da perdição. Ou seja, primeiro virá a apostasia. A apostasia ela tem dois sentidos. Primeiro, que é o mais comumente conhecido, de perdeu a fé, abandonou a fé, rejeitou a fé. Mas, na verdade, todos eles têm esse mesmo sentido. Existe apóstata, existe um posto. Foi colocado sobre existe um poste, e esse poste foi colocado aqui. Se esse poste sair daqui e for para cá, ele será um apóstata. Por quê? Porque ele foi postatado aqui. Se ele sair, ele será apostatado. Ou seja, aquela pessoa que abandona o evangelho, ela estava na apóstata do evangelho, mas aí ela saiu do evangelho. Então ela apostatou daquele lugar onde ela estava. Mas esse sentido aqui, e nesse contexto, nós precisamos entender que não é o fato de eu sair para cá, e sim de eu ser retirado. Existem algumas versões e a palavra em si literal usada nesse contexto se chama retirada. Não se chama apostasia de abandono ou rejeição. Sim, retirada, retirei aquilo dali. Para quê? Para que fosse manifestado o homem do pecado, aquele que por natureza é filho da perdição. Então, se a gente nesse entendimento lê o 3 de novo, a gente entende melhor. A gente vê assim, ninguém vos engane de maneira nenhuma, porque não acontecerá assim. Certamente virá a apostasia, ou seja, certamente virá primeiro a retirada. E será manifestado o homem do pecado. Esse homem do pecado é quem? É aquele que firmará o pacto. Se você lembrar comigo que eu falei agora há pouco, que após o Messias, que será tirado e não será mais, virá um príncipe de outro lugar e por uma semana firmará o pacto. É esse indivíduo aqui que é manifestado como um pecado, aquele que por natureza é filho da perdição. É ele que será manifestado. Então, para que ele seja manifestado, primeiro virá a apostasia, ou seja, primeiro será retirado alguém do lugar e levado para outro. Versículo 4. E aí ele fala da característica daquele que é o filho do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, e que é objeto de culto, de tal maneira que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo mostrar-se como se fosse o próprio Deus. Não vos lembrais que vos dizia essas coisas quando eu ainda estava convosco? Ou seja, o apóstolo Paulo já falava daquilo com a igreja de Tessalonicenses. Você vê lá na primeira carta
de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Nós vamos ler já 1 Tessalonicenses capítulo 5. Mas você vai ver por que ele diz assim: não vos lembrais que já vos dizia essas coisas quando estava convosco? Porque lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 ele já falava, porque o povo tessalônico era apavorado com essa questão de o dia de Cristo acontecer. Versículo 6 é a parte-chave fundamental para que o versículo 3 faça sentido e a questão da apostasia. E agora vós sabeis o que o detém, para que no seu tempo próprio seja manifestado. Ou seja, quem o detém? Quem o detém? Porque já o mistério da injustiça está operando, e somente há um que até agora o resiste, até que do meio seja tirado. Até que do meio seja tirado. É por isso que, em um desses sentidos, não faz o menor sentido o fato da igreja ficar. Porque a igreja vai se levantar. A igreja se levanta e a igreja move. A igreja vai reconhecer que aquele é o anticristo. E a igreja vai se levantar e ele não vai ter o poder. Ele vai ser desmascarado. Ele vai ser colocado como vergonha diante de toda a igreja. Diante de todo mundo. Entendeu? Então, primeiro virá a apostasia para que esse homem se levante. Mas aí você deve estar pensando, mas espera aí. Jesus morreu, então assim que ele morreu, já era para ter aparecido esse homem. Por que ele não apareceu? Eu vou falar isso na próxima live, eu não vou falar nessa não. Então já fica com a cabeça assim já. Por que ele não apareceu? Por que ele passou 2000 anos e ele ainda não apareceu? Por quê? Essa é a minha pergunta para você. Já vou abrir questão de perguntas e respostas. Mas, por enquanto, a minha pergunta para vocês é: por que passou-se mais de 2000 anos e ele ainda não apareceu, esse anticristo? Voltem um pouquinho. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Chega a ser engraçado, porque o povo tessalonicense era muito preocupado com essa questão do dia de Cristo. É tanto que uma das fontes mais preciosas para se estudar o fim dos tempos é a própria carta dos Tessalonicenses. Diz assim: mas acerca dos tempos proféticos e das estações, 1 Tessalonicenses 5:1. Mas acerca dos tempos proféticos e das estações, não há necessidade que eu vos escreva. Não precisa escrever, igreja de Tessalônica. Não preciso escrever, porque vocês já sabem. Vocês sabem perfeitamente que o dia de vinda de Cristo virá inesperadamente, assim como um ladrão de noite. Pois quando disserem paz e segurança, então virá sobre eles a destruição repentina, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo algum escaparão. Aí o versículo 4 diz assim: mas vós, irmãos, já não estáis nas trevas, para que aqueles dias vos surpreenda. Já não estáis mais nas trevas. Ou seja, você já não está mais nas trevas, na escuridão, na cegueira, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia e não filhos das noites, nem filhos das trevas. Agora abra a Bíblia de vocês lá em Isaías, capítulo 26, versículo 17. Por que o apóstolo Paulo usa esse texto? Porque ele se baseia aqui em Isaías.
como a mulher grávida que está para dar à luz e geme em dores, assim nos apresentamos diante da tua presença, ó Senhor Jeová. Assim como grávidas e tendo dores de parto, mas nos sentimos como se estivesse parindo o vento estéril. Temos dado a luz ao nada na terra e não fizemos renascer os moradores do mundo. Por quê? Porque eles acreditavam que era o Messias. Eles vão acreditar que é verdadeiramente o Messias, esse príncipe que virá para restaurar, porque ele vai começar, ele vai fazer a construção do templo, ele vai se assentar como um Deus, ele vai vir estabelecer a paz sobre o reino. É justamente aquilo que os israelitas esperavam. Porque eles achavam que ali seria a glória deles. Mas no caso não é a glória deles, é o fim deles. E não fizemos renascer os moradores do mundo. Eu digo fim no sentido de o fim do tratado de Deus com eles. Porque se chegou ao fim, quando se iniciar a sétima última semana, ou seja, a última semana, os sétimos últimos anos, é o fim do tratado de Deus com Israel. E é ali que vai haver a purificação. Versículo 19. Mas os teus mortos viverão, os mortos do meu povo se levantarão. Despertai a vós que morais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós, o orvalho da luz, a terra lançará de si os seus mortos. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas em torno de ti. Oculta-te um momento até que passe a indignação, porque eis que o Senhor Jeová virá do seu lugar para castigar os habitantes da terra por sua iniquidade. Também a terra descobrirá o seu sangue e encobrirá mais os seus mortos. Ou seja, é nesse versículo que o apóstolo Paulo se baseia para escrever esse texto. Então o apóstolo Paulo se baseia nesse texto para escrever 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso do 1 ao 5. Por quê? Porque eles vão estar festejando, achando que estão com o Messias, mas eles não vão estar com o Messias. Eles vão estar festejando, achando que vão estar restaurando o mundo, trazendo a glória do mundo com eles por causa da glória de Deus, mas eles vão estar sendo enganados. E ali Deus vai estar limpando, executando juízo sobre eles, sobre a terra, sobre as nações, sobre o anticristo, sobre Satanás. Queria que você abrisse a Bíblia de vocês em Mateus 24. Capítulo 37. Capítulo 23, versículo 37. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas e não quiseste? Eis que a vossa casa será deixada deserta. Porque eu vos declaro que desde agora de modo nenhum me vereis, até que digais bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ou seja, é isso que Israel vai dizer quando se encerrar os 7 anos. Quando se encerrarem os 7 anos, é isso que Israel vai dizer. E aí passará 30 dias limpando a cidade e mais 45 dias chorando. Capítulo 24, versículo 1. E quando Jesus estava se retirando do templo, aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrar os edifícios do templo. Mas ele respondeu e disse: Não vês tudo isso? Verdadeiramente vos digo que não se deixará aqui pedra por pedra, pois tudo será derrubado. Mais tarde, quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos à parte, dizendo: Declara-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do sistema do mundo. Respondeu Jesus e disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e a muitos enganarão. E ouvirei de guerras e rumores de guerra, mas vede que não vos alarmeis,
Porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá pestilências, fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Todas essas coisas são os princípios das dores. Ou seja, haverá uma dor maior. Esses são só os princípios das dores. Porque que dor é essa que ele está falando? Ele está falando da dor de parto que Israel vai passar, porque esse texto é para Israel. Olha, Israel, esses são só os princípios das dores. São aquelas contrações. Quem foi mãe sabe. Quem é homem, homem não tem como saber o que é uma contração de um parto. Deus me livre. Porque o que você vê de vídeo, as mulheres falando a respeito de contração de parto, é terrível. Esse é só o princípio das dores. E a igreja vai passar o princípio das dores? Não. Porque a igreja vai estar ligada. A igreja não é das trevas para que esse dia venha surpreendendo. Não. A igreja já vai saber que é os princípios das dores. Ela já vai entender que é o princípio das dores. Ela não vai temer o princípio das dores. Porque ela sabe que aquilo ali está antecedendo algo maravilhoso para ela. Que é o arrebatamento. E por que Jesus não fala de arrebatamento aqui? Porque ele está falando para Israel. Porque ele está dizendo para Israel. Israel não vai ser arrebatado. O povo de Israel vai ser tratado. O povo de Israel vai ser tratado. Depois você pode continuar lendo aqui, mas no versículo 15 diz assim: portanto, quando vides que a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. O que é isso? É justamente aquele ponto que a gente leu, que ele vai abominar o sacrifício. Ele vai abominar o sacrifício. Ele vai parar o sacrifício. Porque ele firmou um pacto e ele vai quebrar esse pacto. Então, nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos temer. Nós não precisamos temer. A igreja vai estar guardada, a igreja vai entender quais são as situações, as circunstâncias, a igreja vai entender as estações. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá: vós sois do dia e não das trevas, para que aquele dia não vos surpreenda como um ladrão de noite. Gente, se a igreja ficar na tribulação, a igreja não vai ser uma igreja maravilhosa, não. A igreja não vai ser uma igreja tremenda de poder, não. Não vai ser. A igreja vai morrer. A igreja vai ser perseguida. A igreja vai morrer por causa das pragas. Você acha que não? Vai morrer por causa das pragas. Não é só por causa da mão, da perseguição do anticristo. Não. A igreja vai morrer porque haverá guerra, haverá destruição. A Bíblia fala que os demônios sairão e atormentarão os homens da terra, que eles vão procurar a morte e não vão encontrar. E a igreja não vai passar por isso? Vai. Se a igreja for ficar na tribulação, vai passar por isso. Então, precisamos entender essa questão. A igreja não é da noite, a igreja é do dia. Por quê? Porque nós somos da graça. O sol da justiça raiou sobre nós. Nós somos do dia. Nós estamos no tempo de oportuna salvação.
Deus vai tratar com Israel, o pai. Abra a Bíblia de vocês lá em Atos, capítulo 1. Versículo 5. 4, versículo 1, Atos 1, 4. Diz assim: E ceando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: Da minha boca ouviste. Qual a promessa? Que ele enviaria o Espírito Santo. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos dias depois destes. Quem falou isso foi Jesus. Então aqueles que tinham se reunido perguntaram: Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino de Israel? Ou seja, eles estavam esperando os 7 anos. Eles estavam esperando, é nesse tempo agora aqui, né? Porque o Senhor vai restaurar, porque vai passar aquele tempo lá e alguém vai aparecer. É nesse tempo, né? E aí Jesus dá uma resposta fatal para eles. Diz assim: respondeu-lhes: Não vos compete saber os tempos, as estações que o Pai reservou à sua própria autoridade. Jesus dá uma resposta pau. Não vos compete a saber o tempo, os tempos e as estações que o Pai reservou para a sua própria autoridade. Por quê? Porque é um tratamento dele com Israel. É um tratamento dele com Israel. Ou seja, vocês, meus discípulos, são igreja. Façam o que eu estou mandando. Fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém até que venha a promessa. Do quê? Do Espírito Santo. Depois que vier a promessa do Espírito Santo, vão embora. Mas aí uns perguntam assim, uns judeus que ainda não se converteram, discípulos de Jesus, falam assim, tem um tal de Pedro aí, tem um discípulos assim, sabe, que são bem... Inclusive, esses mesmos discípulos ficaram em Jerusalém e não saíram, não foram embora. Eu não quero nem entrar nisso, mas foram teimosos, obedeceram a ordem de Jesus. Jesus mandou eles saírem. Eles disseram: não, nós não convém que sirvamos às mesas. Vamos chamar os diáconos para que eles vão no nosso lugar. Nós precisamos cuidar das coisas. Besteira grande. Eles tinham que ir, sim, eles tinham que ir pelo mundo e anunciar como Paulo fez. Eles não foram, Deus levantou Paulo para ir, um vaso escolhido dele. Enfim, eu não quero entrar nesse assunto e dar logo uma raiva. Mas ele dá uma resposta para aqueles discípulos dele judaizantes e diz assim: olhe, não compete a você saber o tempo que Deus deu para Israel, não, porque você não é mais Israel. Você agora é igreja, você vai receber o Espírito Santo de Deus dentro de você. Então, se você vai receber o Espírito Santo de Deus dentro de você, deixe Deus tratar com Israel o que ele quer tratar com Israel. Não compete a você saber. Aquilo que está na autoridade do Pai é responsabilidade dele, é tratamento dele, e ele vai tratar quando ele quiser. E ele conclui dizendo assim, versículo 8. Mas recebereis virtudes, ou seja, ele dá essa paulada na cabeça deles e depois pega o foco deles, que era Israel, e tira o foco deles de Israel e coloca no foco de igreja. Olhe, mas vocês vão receber o Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo que descerá sobre vocês para serem minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Amém?
Então, gente, essa é a nossa live de hoje. Tá faltando 5 minutos para terminar. Eu queria ouvir de vocês. Eu vou botar uma caixinha de perguntas aqui. Não tem como botar aqui. Como é que bota? Bom, olá, Lucineide, boa pergunta. O Espírito Santo será tirado da igreja nesse tempo? Isso já será o princípio das dores? Não. O seguinte, o Espírito Santo foi dado para a igreja para sempre. Ele é o selo em cada um que aceita Jesus, que é nascido de novo. Então, se ele é um penhor e é um selo, ele vai junto com a igreja. Então, ele não ficará na terra. Aí você pergunta assim, mas na grande tribulação, ninguém vai aceitar Jesus? Vai. Eles serão justificados. Do mesmo jeito que Abraão foi justificado. Do mesmo jeito que o povo do Antigo Testamento foi. Vai voltar ao que era o Antigo Testamento. Porque eles vão voltar àquele tempo de tratamento com Deus neles lá. Amém? Eu queria abrir agora para perguntas. Queria estar respondendo algumas perguntas. Perguntas só sobre Israel, tá, gente? Sobre a aula de hoje. Se vocês tiverem essas perguntas sobre a aula de hoje. Boa pergunta. Por que Jesus mandaria o Apocalipse falando para a igreja? Pois a igreja que não pois a mesma igreja que não passa pela grande tribulação Por que Jesus mandaria o Apocalipse falando para a igreja? Pois a mesma igreja que não passa pela grande tribulação, se em Apocalipse fala dos santos que morrerem pelo testemunho de Jesus. Olha, a fé no homem eleito vai trazer a salvação. Só que aquilo que é demonstrado como salvação é a nossa morte semelhante à morte de Cristo. Crer em Cristo é a nossa salvação. Então, como é que nós cremos em Cristo? De maneira simbólica. Romanos 6 fala da nossa morte, da morte dos nossos membros. Nós precisamos mortificar os nossos membros, que nós precisamos morrer à semelhança de Cristo e ressuscitar. E quando que isso é feito? No batismo. Então, quando eu me abaixo naquele batismo, eu estou morrendo. E quando eu saio, eu estou ressuscitando. Sendo que na grande tribulação isso terá que ser feito de maneira literal. Ou seja, para eu crer em Jesus, eu vou precisar realmente morrer. Para no final da grande tribulação ressuscitar como ele ressuscitou. Ou seja, será do mesmo jeito com o ladrão na cruz. No momento de tribulação ele precisou morrer para aceitar Jesus. Não houve oportunidade para ele, uma oportunidade de arrependimento, não. Ele já estava numa tribulação, ele já estava vivendo uma angústia, e para ele ser salvo, ele precisava morrer, nessa mesma semelhança. Eu não sei se foi isso que eu entendi da sua pergunta, Jean. É, 20 segundos para a live encerrar. Eu vou encerrar aqui e vou abrir de novo, tá? Quem fez pergunta, faz de novo aí.
Ok, vamos entrando. Devemos orar, recordo uma pergunta de Virgínia, devemos orar pela salvação de Israel? Sim, porque quando oramos pela salvação de Israel, nós estamos concordando com o tempo e com a restauração deles. Então, se oramos para que eles sejam salvos, agora eles se tornarão igreja. Mas se os que ficaram em tribulação serão Israel. Então nós devemos orar por Israel, sim. Porque nós estaremos concordando com aquilo que Deus destinou para eles. Como será o derramamento do Espírito Santo sobre Israel? Lá em Joel capítulo 2, abre a Bíblia lá em Joel 2. Vocês acreditam que uma letrinha pode mudar tudo? Vamos lá, calma, um de cada vez. Como será o derramamento do Espírito Santo sobre Israel? Joel 2, capítulo 30, capítulo 29 diz assim: Ainda sobre os servos e sobre a minha serva derramarei o meu Espírito naqueles dias, e farei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo, coluna de nuvem, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor grande e terrível. E há de ser todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento, como diz o Senhor Jeová, ao remanescente dos redimidos, os quais o Senhor há de chamar. Ou seja, nós vemos Pedro falando isso também na pregação dele. Sendo que Pedro diz assim: E disse o Senhor que sobre os servos e minhas servas derramarei do meu Espírito. Há uma diferença de o meu Espírito e do meu Espírito. O do meu Espírito dá uma ideia de algo dividido, algo compartilhado. O meu Espírito é algo íntegro e unificado. Então, Deus derramou do Espírito dele para a igreja inteira. E dividiu em dons, e dividiu em manifestações, para que a igreja se une e seja um só Espírito. Mas a Israel ele vai derramar o Espírito. E nesse Espírito eles já serão um. No caso, Israel não será arrebatada? Sim. Israel será arrebatada para o deserto. A mulher de Apocalipse 12 é Israel, sim. A mulher de Apocalipse 12 é Israel, sim. Abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Gente, podem fazer perguntas. Aquelas que eu souber responder, eu vou responder. Aquelas que eu não souber responder, eu vou ser humilde para dizer: cara, eu não sei a resposta disso. Ou não sei como responder isso. Podem fazer as perguntas, estou aqui à disposição, servindo vocês. Apocalipse capítulo 12, verso 1 diz assim: Apareceu no céu um sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas, e estando grávida clamava
a dar à luz com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, com suas e nas suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda arrastou a terça parte, lançando-as na terra, e o dragão pôs-se diante da mulher quando ela estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho quando ele nascesse. E ela deu à luz a um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para diante de Deus e para o seu trono. Então, essa mulher Israel, ela não é a igreja. Porque está falando justamente da perseguição da serpente, a semente da mulher, que foi profetizada lá em Gênesis 3. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. O que o dragão que se levantará contra Israel será o anticristo? Não. Essa prefiguração aqui do dragão em Apocalipse 12 é de Satanás e os seus demônios. No modo como Herodes, sempre que se levantava uma semente ou alguém uma semente, Satanás sempre queria matar. E você via aí em Moisés querendo matar as crianças. Você vê com Jesus querendo matar as crianças. Então, sempre que havia a ascendência de alguém profético, de alguém que iria manifestar um poder, Satanás vinha e ia de encontro para matar aquela criança. Por quê? Porque havia a profecia. Deus disse: essa sua semente pisará a sua cabeça. A semente da mulher pisará a sua cabeça. Sim, Flávio, receberá do Espírito Santo, sim. Será derramado sobre Israel o Espírito Santo. Mais algumas perguntas? Desculpa, Pedrinho. Ia responder a sua pergunta aqui, findei esquecendo, respondendo aqui algumas outras coisas. Apocalipse capítulo 12, versículo 13, diz assim: E quando o dragão for lançado na terra, ou seja, porque haverá 3 anos e meio, como eu falei, no meio nos 3 anos e meio, o dragão será lançado na terra. E começou a perseguir a mulher que dera luz ao filho varão, ou seja, começou a perseguir a Israel. Então o que aconteceu? Foi dada à mulher 2 asas da grande águia para que voasse ao deserto longe do dragão e estivesse para receber o seu sustento por 1260 dias. Quem vai profetizar durante os primeiros 3 anos e meio da última semana, se a igreja foi arrebatada? Ninguém vai profetizar nada nos primeiros 3 anos e meio da última semana. Não há relato bíblico de profecia nos primeiros 3 anos e meio da última semana. A verdade é que aquelas pessoas que se lembrarem das profecias, aquelas pessoas que se lembrarem dos anúncios, das pregações e virem a ação do anticristo, essas pessoas irão ser contra o anticristo. E ser contra o anticristo é a fé que precisa para essa salvação. Então, não haverá profecia. Ninguém vai se levantar como profeta nesse tempo na última semana. Na primeira metade, né, nos primeiros 3 anos e meio da última semana, se a igreja for arrebatada. Isso, nos 3 anos e meio finais que haverá profecia por meio das 2 testemunhas. Sim, existe uma linha que acredita que Satanás encarnará no corpo de Leviatã, sim. Por ele ser o dragão, a antiga serpente, lá em Isaías capítulo
capítulo 27, versículo 1 diz assim, tratando-se também da questão, porque eu li o 26, mas o 27 o 27:1 é a continuação do final do 26. Então, ele fala assim, naquele dia o Senhor Jeová, com sua espada veemente, grande e poderosa, castigará o Leviatã, o dragão, Tanim, a serpente astuta, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Então, esse dragão, algumas pessoas acreditam que Satanás ele encarnará nesse dragão, porque em Apocalipse 12, logo depois daquilo que a gente leu lá sobre Israel, Miguel e os seus anjos farão guerra contra Satanás e os seus anjos, e eles vencerão, e Satanás será lançado na terra. Afinal, a igreja será arrebatada ou não? Eu acredito que será arrebatada. Algumas pessoas não acreditam. E eu estou aqui compartilhando o meu conhecimento e por que eu acho que ela será arrebatada. Pastor, Moisés e Elias seriam as duas testemunhas? Enfim, eu creio que não. Eu vou dizer por quê. Primeiro, porque eles já têm o corpo glorificado deles. E lá falam que as duas testemunhas vão morrer. Então não tem como ser eles, se ele já tem corpo glorificado. A verdade é que são duas pessoas que não experimentaram da morte. Então, eu não experimentei da morte. Provavelmente nesse tempo muitas pessoas não vão ter experimentado da morte. Então essas pessoas vão sim poder ser uma das duas testemunhas. Deus só vai precisar das duas testemunhas. Pessoas que estejam diante da presença dele, pessoas que estejam provando dele, pessoas que estejam com ele, que andem com ele para serem essas testemunhas. Conheçam as profecias para serem essas testemunhas. Algumas pessoas acreditam que é Moisés e Elias porque eles não morreram. Mas o problema é que eles aparecem no Monte da Transfiguração glorificados, então eles não podem mais morrer. Mais algumas perguntas? Todo mundo entendeu as 70 semanas de Daniel, né? Boa, Santa Cruz Alumínio. Boa pergunta. Então, quem vai parar de chover nos 3 anos e meio e profetizar com panos de saco e enviar as pragas de Apocalipse 11, 5, 7? Como vai haver profecia nos últimos 5 anos e meio se não tem igreja? As duas testemunhas, elas não vão profetizar no início, e sim no meio. Por quê? Porque quando elas morrerem, os mortos vão ressuscitar. Quando as duas testemunhas morrerem, elas vão ressuscitar. E quando elas ressuscitarem, será a semelhança de Cristo. E aí Israel olhará para elas. Israel vai ver elas. E vai olhar para elas e vai se recordar. Porque do mesmo jeito que elas serão maltratadas e escarnecidas, foi Jesus. E eles se lembrarão. E aí eles vão falar, bendito que vem em nome do Senhor. Então eles testemunharão da metade para o final, não do início para a metade. No caso, nos primeiros 3 anos e meio. Nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo levantará o seu poder usando a falsa igreja. Essa daí é uma outra live. Mas o anticristo levantará o seu poder, porque eu vou fazer uma live só falando sobre o anticristo. Porque eu vou falar da estátua de Nabucodonosor para a gente ter
um entendimento a respeito do anticristo. Pronto, Samara. Essa besta de Apocalipse 13 é o anticristo que eu vou falar nas outras aulas, nas outras lives. Então, quem vai fazer parar de chover nos primeiros 3 anos e meio? Então, quem vai fazer parar de chover são as 2 testemunhas. Elas vão ordenar fogo do céu, elas vão profetizar com panos de saco. Apocalipse 11, 5 e 7 está falando das 2 testemunhas. E elas estarão assim nos 3 anos e meio finais, não iniciais. As 2 testemunhas provavelmente serão de um remanescente de Israel. Enoque, a única coisa que sabe sobre Enoque é aquilo que ele foi arrebatado. Andou com Deus e Deus o tomou para si. Algumas pessoas falam que pode ser também Enoque. Na verdade, Enoque e Elias. Porque a Bíblia fala que Deus sepultou Moisés. Mas Elias apareceu com o corpo glorificado. E do mesmo modo, Enoque provavelmente esteja com seu corpo glorificado também. Do mesmo jeito que Elias não morreu, Enoque também não morreu e Elias estava com seu corpo glorificado. Os 144.000. Vamos abrir a Bíblia lá em Apocalipse capítulo 7, se eu não me engano. Apocalipse 4, versículo 7 diz assim. Contrário, Apocalipse 7, versículo 4. E ouvi a respeito do número dos que foram marcados com selos, 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Ou seja, não tem como ser igreja. Ele está falando tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, ele vai falando de todas as tribos. Depois dessas coisas olhei e vi uma grande multidão que não podia ser contada de todas as nações, línguas, povos que estavam de pé diante do trono na presença do Cordeiro, vestindo roupas brancas, talares, com as palmas nas mãos, clamavam. Agora vamos lá para Apocalipse capítulo 14. Versículo 1. E olhei e vi o Cordeiro em pé em cima do Monte Sião, e com ele havia 144.000 que traziam escrito na testa o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi uma voz que retumbava no céu, como o som de muitas águas, como som de trovão, um coro de harpistas que tangiam suas harpas, cantavam um cântico diante dele. E ninguém podia aprender aquele canto, com exceção dos 144.000 que foram resgatados da terra, que são os que não se mancharam com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde ele desejar ir. Estes foram resgatados dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se encontrou nenhum engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voando do céu. Tá. Então, esses 144.000, primeira coisa que a gente tem que ver, são pessoas da tribo de Israel. Segunda coisa que a gente tem que ver, são homens. E terceira coisa, são virgens e santos, que Deus separou para ele e tirou como primícia. Do mesmo jeito que havia Daniel, Misael, Ananias e Azarias, haverá também os 144.000, porque Deus escolheu para eles.
besta de Apocalipse 13 é o anticristo, e eu vou falar depois, nas próximas lives, eu vou estar falando sobre o anticristo. As duas testemunhas vão ser parte de que povo? Da igreja de Israel ou das nações? Provavelmente de Israel. E o livro de Judas? O que é que tem o livro de Judas? Não perguntei, não entendi. Quem são as duas testemunhas? Senão as duas casas de Israel que foram unificadas pelo corpo de Cristo, sendo judeus e gentios que creram em Efésios capítulo 2 e capítulo 3. Pode ser também. Mas se aceitarem a Cristo no tempo da oportuna salvação, se tornarão igreja e não serão mais Israel. Algumas perguntas, mais perguntas? Ele viu lá, e é tanto que ele escreveu aqui em Apocalipse. Ele viu as duas testemunhas lá. Apocalipse capítulo 11, versículo 3. E enviarei duas testemunhas. Vestidas de saco, profetizarão por 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Não, na sexta trombeta não. Nada de sexta trombeta. Até então só vai ter se rompido um selo. Até o aparecimento das duas testemunhas, até a questão de Satanás ter caído na terra, só vai ter se rompido um selo, que é a única manifestação do anticristo. Até então só vai ter aparecido o anticristo. Os primeiros 3 anos e meio só vai ter aparecido o anticristo. Com relação às duas testemunhas, nós precisamos ler os textos de Zacarias, capítulo 12, capítulo 13, para podermos entender essa questão das duas testemunhas. A Bíblia fala que eles verão as mãos das duas testemunhas e se lembrarão. Que mãos são essas? Que feridas são essas nos seus braços, nas suas mãos? E eles vão se lembrar eles vão se lembrar de Jesus. Eles vão se lembrar daqueles que eles feriram. E aí trará ao coração dele um arrependimento. E eles vão perceber, realmente nós matamos o unigênito do Pai. E aí o Jesus fala lá em Mateus 23, versículo 31. Se eu não me engano. 23. 39, porque eu vos declaro desde agora, de modo nenhum me vereis, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Porque eles vão pensar assim, nós matamos o Filho de Deus, e aí eles vão clamar pelo Filho de Deus. E aí Jesus fala para eles, vocês só vão me ver de novo, Israel, quando vocês clamarem, bendito o que vem em nome do Senhor. Mais algumas perguntas? Zacarias 12,
e 13 falam sobre as duas testemunhas. Bom, uma coisa sobre Apocalipse que eu queria dizer para vocês. João ele é arrebatado por um lugar que não existe tempo. Ele está vendo e escrevendo, vendo e escrevendo. Então ele viu. Não tem como você dizer o que é passado, presente e o futuro. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 12 que ele viu uma mulher vestida de sol sobre a lua. E ele viu também que havia uma serpente que perseguiu essa mulher. Ela estava querendo dar luz dores de pato para dar luz. Então ele viu o passado. De repente ele vê já o futuro. Então, não tem como a gente ler Apocalipse de maneira cronológica. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alguns acreditam que Apocalipse, cronologicamente, ele começa no versículo 10, quando apareceu um anjo para ele, manda ele comer um rolo. Ok, gente. Próxima live. Vamos fazer uma live sexta-feira? Sexta-feira nós vamos fazer outra live sobre fim dos tempos. Ok? Ok? Então é isso aí, gente. Já que ninguém tem mais perguntas, já perguntaram sobre a próxima live. Então é isso. Deus abençoe vocês. Próxima live nós vamos falar sobre a igreja, o modo como Deus trará a igreja, o que Deus fará com a igreja. Amém? Hoje nós falamos sobre as 70 semanas de Daniel, muito importante falar sobre como Deus trará e o modo como Jesus responde a Pedro, provavelmente Pedro ou Tiago, seu irmão, não sei. De como será o fim, ou se é nesse tempo que ele vai restaurar, e ele dá aquela resposta fantástica. Ele diz assim: não compete a você saber o tempo que o Pai vai fazer. Não compete a você saber. Faça o seguinte, faça o que eu estou mandando. Vocês vão receber o Espírito e vão. Tchau. Vocês são igreja. Amém? Israel, Israel, igreja, igreja, nação é nação. E é isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Tenham uma noite maravilhosa de paz. Amém. Durmam com Deus. Isso aí. Qualquer coisa, vou estar postando aqui. Vocês fiquem atentos, tá bom? Tá jogando no status também quando vai ser a próxima live. Um beijo, minha mãe. Amo você. Volta logo. Tchau. Que vigília o quê, pastor Elinay? Vigília? Aquele dia eu falei 7 horas sem parar. Vou lá. Deus abençoe, gente.